Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos nós começar mais uma semana. Espero que esse fim de semana de Páscoa de vocês tenha sido abençoado na presença de Deus, como sempre. E essa semana em matemática, a gente vai trabalhar com revisão. Nós vamos revisar as últimas duas matérias. Uma que a tia Isabelle passou, que foi do termo desconhecido, e outra que a tia Mariana passou para vocês sobre os polígonos. Então, a gente vai começar primeiro relembrando o que é isso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do termo desconhecido. Eu vou dar um exemplo da parte da adição. O termo desconhecido, ele tem esse nome porque a gente desconhece, a gente não sabe que termo é esse. E toda vez que a gente quiser achar um número desconhecido, termo desconhecido em uma sentença matemática, em uma operação, nós temos que aplicar sempre a operação inversa. A gente já trabalha isso sempre com as nossas continhas. Então, a gente sabe que a operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da subtração é a adição. A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. É só a gente inverter para poder a gente conseguir achar o termo desconhecido. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, para a gente achar o termo desconhecido de uma sentença que tem uma adição. Então, quando a gente não sabe o termo qual é, quando a gente não sabe qual é o número, então a gente usa quadradinho. No livro de vocês pode aparecer estrelinha, pode aparecer triângulo, pode aparecer círculo, podem aparecer diferentes símbolos. Isso não tem problema nenhum. Isso é só para representar que ali tem um termo que é desconhecido, que a gente ainda vai descobrir. Aqui na minha operação é uma operação de adição. Então eu tenho quadradinho mais 9 é igual a 40. Então eu quero saber qual é o número que somado ao 9 vai dar 40. Então o que eu tenho que fazer para achar? Eu tenho que fazer a operação inversa. A operação inversa daqui, no caso da adição, é a subtração. Então eu vou inverter os números. O resultado que eu tenho, eu vou passar para frente e vou subtrair com o número que eu já tenho. Então eu fiquei com quadradinho igual a 40 menos 9, quadradinho igual a 31, porque 40 menos 9 é igual a 31. Então, é muito simples. É muito importante que vocês façam essas sentenças, não façam só o cálculozinho à conta. Toda vez que a gente pedir, eu, a professora Isabelle, que nós pedirmos para vocês acharem o termo desconhecido, é muito importante vocês seguirem toda essa sequência, fazerem toda essa operação, ok? A não ser que a atividade esteja pedindo só para você achar a resposta e você vai lá e coloca a resposta. Aqui no caso, eu usei a operação inversa da adição, que é a subtração, mas todo mundo já sabe que as operações inversas da adição é a subtração e da subtração é a adição. A operação inversa da multiplicação é a divisão e da divisão é a multiplicação. É só a gente trocar. Então não esqueçam que toda vez que vocês tiverem que achar um termo desconhecido numa operação, vocês vão ter que aplicar a operação inversa, a que estiver lá, ok? Muito fácil. A tia Mariana recebeu as folhinhas das atividades. Eu vi que vocês capricharam. Ainda tem algumas crianças que ainda não enviaram as folhinhas, então vocês podem estar enviando, que aí a gente vai dar a correção tudo direitinho. Quem tiver dúvida pode ver também os gabaritos que estão sendo enviados. Então, essa foi a matéria que a gente falou sobre o termo desconhecido. A outra matéria que nós falamos foi a matéria sobre polígonos. Então eu expliquei lá naquele outro vídeo que os polígonos eles têm várias classificações. Os polígonos são figuras geométricas
planas. O que vocês têm que lembrar sempre é que os polígonos, eles são formados por retas. Então, toda vez que vocês verem uma figura que tiver curva, essa figura não é um polígono. Então, eles têm várias classificações. Como é que a gente classifica um polígono? Pela quantidade de lados que o polígono tem. O polígono, ele é um conjunto de retas fechadas. Então, se eu tiver, por exemplo, uma figura que tem várias retas que se juntam, mas aqui tiver um pedacinho aberto, se tiver aberto, não é um polígono, porque o polígono é o encontro de retas fechadas, ok? Quando tiver curva, ó, igual isso daqui, ó, tá tudo fechadinho, mas tem várias curvas. Então, quando nós temos uma figura geométrica plana que faz curva, essa figura não é considerada polígono, nem aqui está aberta. São figuras geométricas planas fechadas e elas são formadas por retas, ok? E nós vimos também que existem os polígonos convexo, que eu mostrei no último vídeo, e tem os polígonos côncavos. O polígono convexo é aquele em que eu consigo, dentro dele, juntar um ponto ao outro através de uma reta e essa reta permanece dentro dele. Aí eu tenho um polígono convexo, ok? Agora, quando eu, em um polígono, traço uma reta de um ponto a outro, mas algum pedaço dessa reta fica do lado de fora, fica na parte externa desse polígono, eu vou chamar de polígono côncavo, ok? Então, o que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos revisar os nossos conteúdos de matemática sobre polígonos e sobre termo desconhecido. Vocês, na segunda-feira, vocês terão uma folhinha igual a essa aqui, ó. Lembrando que todas as folhinhas não devem ser coladas imediatamente no caderno, porque a gente vai primeiro corrigir, depois a gente vai entregar para vocês estarem colando, ok? A primeira folhinha, que é da segunda-feira, do dia 13/4, vocês têm essa folhinha aqui, ó. Vou chegar mais pertinho para vocês virem. Essa folhinha. Na primeira atividade, pede para vocês pintarem em cada fileira dessa daqui, ou pode ser na horizontal ou na vertical, o desenho que é um polígono. Então, você vai olhar aqui. É só lembrar que a tia falou. Polígono é o encontro das retas, são figuras geométricas planas formadas por retas fechadas. Então, tem curva? Não é polígono. Se está aberto, também não é polígono, ok? Na segunda questão, vocês têm que escrever os nomes dos polígonos, exatamente aqui, e em seguida vocês vão encaixar os nomes na cruzadinha. Como é que eu faço para saber o nome dos polígonos? Primeiro, vocês têm a opção de estar lendo o livro, que nós temos algumas observações com alguns nomes, e lembrando que a gente consegue classificar os polígonos por nome através da quantidade de lados. Então, nós temos lá, esse daqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 lados. Se ele tem 3 lados, ele se chama triângulo, e assim por diante. Então, vocês vão contar quantos lados tem o polígono para estarem colocando os nomes. Depois que colocar os nomes nas linhas, vocês encaixem, por favor, na cruzadinha, ok? Essa é a folhinha da segunda-feira de matemática. Aí, na quarta-feira, dia 15/4, 15 de abril, vocês têm uma outra folhinha que são probleminhas relacionados ao termo desconhecido. Então, vocês vão ler o problema com atenção
e vocês vão ter que achar o termo desconhecido para achar o resultado do problema, o resultado da questão. Não esqueçam que todo problema tem que ter uma resposta. Como é que eu faço para ver e colocar a resposta do meu problema? Eu vou olhar a pergunta final. Então prestem atenção para vocês acharem o valor do termo desconhecido. Lembrando que para achar o valor do termo desconhecido, vocês têm que aplicar a operação inversa, ok? Na sexta-feira, nós temos uma outra folhinha de matemática relacionada a polígonos mais uma vez. Então aqui eu tenho as palavras, elas estão incompletas, mas eu tenho as dicas, tá? Assim, penta, hexa, hepta, octo, enea e deca. Só que falta completar essa palavrinha. Então você vai pensar, aqui está indicando que tem 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9 lados e 10 lados. Você vai olhar as figuras aqui embaixo, ver quantos lados tem cada figura e vai escrever o nome. Lembrando que aqui o nome do polígono, ele não está completo. Você vai olhar, pentágono. Então você vai completar essa palavrinha, ok? Para depois vocês escreverem aqui, ok? Então, prestem bastante atenção na hora de fazer as atividades. Quem tiver dúvida, pega o livro, dá uma olhadinha no livro, no nome dos polígonos, ou vem de novo, abre o vídeo novamente para ver se a tia Mariana não vai estar dando alguma dica aqui que você tenha dúvida. Então, vê o vídeo de novo com atenção e não esqueçam que vocês têm sempre que olhar o livro de vocês com atenção, ler com bastante atenção e não esqueçam de depois levar as folhinhas lá na escola, quem puder, ok? Pra gente estar fazendo a correção. E lembrando que essa semana, nós, na sexta-feira, dia 17, nós iremos recolher todos os livros de reforço pra gente fazer a correção, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.